7h47 em Campos, já voltamos com Folha no Ar desta terça-feira, dia 7 de junho, frente fria que chegou na região, derrubando aí as temperaturas, pelo menos a mínima caiu bem, né? A máxima para hoje é de 32, mas a mínima é de 15 graus, ontem foi de 13, portanto, né, segue aí com essa frente fria em toda a região sudeste, Campos, naturalmente, também com essa queda de temperatura. Voltamos no oferecimento, e agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, mas com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com 80 anos de tradição, e lançando agora Plínio Bacelar Vacina. O apoio é de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Estamos falando hoje de saúde do município de São Francisco com o secretário Sebastião Campista, que está conosco aqui nesta manhã. E eu volto com você, Arnaldo. Eu vou te pedir a gentileza, acho que seria importante você refazer a pergunta do bloco anterior, quando tivemos aí a queda, então, lá na conexão com o doutor Sebastião. Por favor. Nossa, Sebastião, eu falava sobre essa questão, até pegar um gancho para a gente falar já de estratégia de saúde da família, eu falava sobre a questão de descentralização de atendimento. São Francisco tem essa peculiaridade de ser uma cidade territorialmente muito grande, com núcleos pequenos de povoados distantes uns dos outros, inclusive muitos distantes do Hospital Manuel Carola. Como que funciona a rede de atendimento de emergência? Todos têm que se direcionar ao Manuel Carola? Se sim, há previsão de descentralizar algum posto de emergência que pode ser pensado, talvez, para o futuro do município? Então, Arnaldo, muito importante a sua pergunta, e era uma discussão que eu sempre tinha quando eu era presidente da Fundação de Saúde de Campos, que respondia pela urgência de Campos. Existe no imaginário popular a ideia de que, se você colocar uma unidade de 24 horas, essa unidade vai estar pronta para exercer o seu papel, que é de atendimento de urgência e emergência. Não adianta você colocar um prédio e um médico. Você tem que colocar uma estrutura para que esse atendimento de emergência seja realizado. Em estrutura, a gente está falando de sala de estabilização, a gente está falando de um pequeno laboratório, um posto de coleta para ter uma clareza de diagnóstico, um raio-x, um aparelho de eletrocardiograma, enfim. Você só colocar o MEP e dizer que a unidade de 24 horas. Você tem que fazer, nos termos do Ministério da Saúde, que se chama de unidade pré-hospitalar. Hoje, no município de São Francisco, nós temos a unidade pré-hospitalar do centro, dotada de todas essas questões que eu falei, exceto o laboratório e o raio-x, mas que já está em fase de implantação. Nós temos o Hospital Municipal Manuel Carola e nós temos a unidade 24 horas de Barra do Tabapuana, que também vai passar por reforma. A ordem de serviço deve ser dada nos próximos dias, e aquela unidade ela vai ser ampliada e dotada de todas essas ferramentas. Ela já tem sua sala de estabilização, ela tem um respirador lá, ela tem um monitor de parâmetro lá, mas, além disso, ela vai receber um aparelho de raio-x e vai receber também um posto de coleta ou um pequeno laboratório. Ao lado dessas unidades, 24 horas, o atendimento de urgência é feito por 3 bases do Serviço Municipal de Resgate. São ambulâncias de suporte avançado, com equipe, de profissionais que fazem esse cinturão no município. Uma em Barra, outra no centro, outra em Gargaú, e a prefeita deve implantar nos próximos dias também aqui na localidade de Imburi, para pegar essa região daqui. Então, a população em situação de urgência, hoje ela é atendida de forma móvel por esse sistema, por essas 3 bases de resgate, e de forma fixa no Hospital Manuel Carola, na unidade de Barra Tabapuana e na unidade de saúde do centro. Eu peguei esse gancho para a gente falar justamente da questão da estratégia de saúde da família, porque se há um ponto pacífico, e a gente já entrevistou o secretário de saúde aqui de várias gestões e de vários municípios, é a questão da saúde preventiva, né? É uma unanimidade em se falar que saúde se faz na prevenção, não só no atendimento de emergência, que tem que estar pronto para quando realmente precisa, que é uma emergência, né? Mas, enfim, e São Francisco, a gente estava conversando aqui durante o programa mesmo, você falou, existem
são 15 postos, não é isso? 11 deles com saúde e estratégia da família, se não me falha a memória? 19, 11 com polo. 19 no total, 11 com polo de saúde e estratégia da família. Como funciona esse atendimento de saúde da família no município e qual é essa... Hoje tem uma entrega de veículos para esses postos. São ambulâncias que vão atender a comunidade? São realmente para atender os profissionais que precisam ir de casa em casa? Como que funciona esses polos de estratégia de saúde da família em São Francisco? Muito importante falar sobre esse assunto, né? Vem da concepção de que é Secretaria de Saúde, não Secretaria de Doença. Então, o princípio primeiro da Secretaria é trabalhar na prevenção, não é esperar a pessoa adoecer para você atuar. Uma gestão bem-sucedida, ela não está no parque tecnológico que ela tem, sob o ponto de vista de curar, de tratar, mas como está funcionando a sua atenção básica. Esses 11 polos, eles assim, são a menina dos olhos da gente aqui, porque você tem um enfermeiro coordenador que ele é responsável por toda aquela região, um quantitativo adstrito de famílias, e aí ele acaba sendo responsável pela vacinação daquelas pessoas, pelo tratamento, pelo curativo, da realização do curativo, por saber se aquelas crianças estão com cartão de vacinação em dia. E aí, eles também marcam uma mudança de paradigma, né? A prefeita entende que nessas unidades a gente não precisa de ambulâncias, a gente precisa de veículos para que essa equipe chegue até a residência das pessoas, sobretudo aquelas pessoas que têm dificuldade, ou porque são restritas ao leito, chamados acamados, ou porque têm dificuldade de transporte e vir até a unidade. Então, o propósito desses veículos eles proporcionar que a equipe, que os médicos, agentes comunitários, enfermeiros, eles possam estar atuando de uma forma, em sistema de busca ativa, monitorando a saúde dessa população da área adscrita. Então, todos os 11 polos irão receber os veículos, 3 já receberam, e nessas próximas semanas, todos os 11 foram adquiridos, os veículos vão estar recebendo esses veículos, exclusivamente para essa finalidade. Esses veículos também são adquiridos com a verba do FNS ou com outra verba? Ou um repasse aí do Ministério da Saúde? Então, esses veículos do estratégico, que na verdade serão 11 veículos estratégicos, e a prefeita vai estar entregando 3 veículos para transporte de pacientes que realizam tratamento de alta complexidade no Rio de Janeiro, quimioterapia, pacientes que transplantados. Então, 3 veículos são para o serviço de transporte no município. E os 11 veículos, já foram entregues 3, então os 8 veículos são para a estratégia de saúde da família. Esses veículos de estratégia de saúde da família, eles foram adquiridos com verba de uma emenda parlamentar, que foi obtida, né, pela prefeita, e esse recurso veio. Os outros não, os outros são recursos do município. Sebastião, a gente falando assim de estratégia de saúde da família, esse atendimento, aqui em São João da Barra, aqui, eu estou em Campos hoje, mas é o hábito. Em São João da Barra, tinha até a doutora Arlene, que é a secretária de saúde, ela fazia parte disso, que era um atendimento de casa em casa, com levantamento, acompanhamento das famílias. Esse médico quase se tornava o médico da família mesmo, né, como diz esse programa. Aí em São Francisco é dessa forma também? As pessoas visitam as casas, os médicos conhecem os pacientes conhecem os médicos. É esse atendimento mais próximo mesmo ao pessoal? Até porque para a gente receber o repasse de atenção primária, a gente tem que demonstrar esse tipo de produção. Então, os agentes comunitários eles têm que demonstrar que eles estiveram na casa de Dona Maria tantas vezes. O paciente que está em tratamento realizando o curativo, não é só o curativo, é verificar como que está a evolução daquela ferida. Então, precisa que o médico vá até lá. E os veículos vêm justamente para isso, para facilitar, né? Porque os médicos atendem na unidade, mas precisa se deslocar a grandes distâncias.
alguns médicos, eles podem até utilizar os veículos deles, mas o certo é que o município dê condição para que eles façam esse tipo de atividade. Mas é feito sim aqui. A gente tem muito orgulho dos nossos coordenadores, dos nossos polos estratégicos de saúde da família. Pra você ter uma ideia, eu costumo falar muito isso, sabe, Arnaldo? É importante a gente falar. Se chegar uma determinação aqui para amanhã fazer um mutirão de vacina ou um mutirão de qualquer coisa, eu tenho 100% de certeza que eu vou conseguir contar com um telefonema, a gente vai conseguir contar com todas as nossas equipes, sem cara feia, sem nada, atuando. E é muito importante porque eles conhecem a realidade, eles conhecem cada paciente. Surgiu um problema, Manuel, não sei o quê. Normalmente eles sabem, eles têm a ficha corrida toda daquele paciente. Isso ajuda muito, economiza muito tempo. Tem um outro assunto que eu estou querendo abordar já com alguns secretários de saúde, até porque nós temos matéria sobre isso para a edição, talvez para a edição de amanhã da Folha, se não de amanhã de sábado, mas nós estamos vendo na mídia nacional também umas colocações em relação à falta de medicamentos no mercado. Está faltando antibiótico, está faltando alguns tipos de medicamentos, e essa conjuntura de guerra, essa conjuntura econômica de pós-pandemia ou de uma pandemia mais amena, enfim, e que tudo isso está dificultando a aquisição de insumos, até mesmo para a fabricação desses medicamentos. As farmácias parece que já começam a sentir esse impacto, as farmácias populares, as que vendem medicamento à população. Agora, a administração municipal já começa a sentir alguma coisa nesse sentido ou, no seu caso, em São Francisco, ainda está sob controle a questão de medicamentos? Então, é sempre importante a gente dividir esses medicamentos em duas categorias, né? São os medicamentos chamados injetáveis, são de uso hospitalar, e os medicamentos que chamam de distribuição gratuita, aqueles medicamentos que a população faz de uso contínuo fora do ambiente do hospital. Graças a Deus, aqui, os medicamentos de uso hospitalar, a gente não está em falta, exceção ao soro. A gente está com muita dificuldade de adquirir o soro e é geral, entendeu? E agora, em forma geral, os medicamentos a gente não está tendo muita dificuldade. Em relação aos medicamentos de atenção básica e esse de distribuição gratuita, nós tivemos uma dificuldade, sim, por conta do atraso do pregão. É sempre um processo muito burocrático, muito lento, muita documentação, e nós tivemos isso, mas já foi homologado o resultado, e eu conversei com alguns fornecedores, e eles não me relataram essa falta, esse problema. Inclusive, eu vi uma entrevista, eu acredito que é o proprietário da farmácia Vieira, em Campos, ele falando dessa dificuldade, e até por isso eu questionei eles, e a princípio eles não me apresentaram nenhum tipo de pânico, nervosismo em relação a esses medicamentos de uso contínuo, para tratamento de diabetes. Será que caiu novamente, né? Voltou. Se eu falava de tratamento de diabetes, medicamentos de tratamento de... E eu acredito que o senhor tenha visto aqui. Se foi, recentemente a gente conversava com o Orlando Portugal aqui, sim. Que é presidente do Fundecam em Campos, né? Sim. E eu vou pegar um gancho nessa do Arnaldo aí, porque a gente tem esse contato, foi aqui, eu falei com o Orlando, eu tenho clientes aqui que anunciam com a gente que são empresários do ramo, e eles comentam muito, sim, Arnaldo e doutor Sebastião, de que os laboratórios têm sofrido muito para alguns casos de medicamentos que são do dia a dia aí, de uso do dia a dia, talvez não contínuo, mas do dia a dia. Os medicamentos mais básicos aí têm sim encontrado dificuldades. Um empresário aqui chegou a relatar que das 11 farmácias que ele tem em Campos, nenhuma delas tinha determinado produto recentemente e não consegue. Agora, nem mesmo as grandes redes que estão instaladas aqui em Campos também tem. Então você vê que é uma demanda geral, né? Que bom que não está... Se não me engano, aquela entrevista estava muito associada ao aumento do número de doenças respiratórias, sobretudo em crianças. E realmente houve uma falta muito grande, está havendo, uma falta muito grande em alguns tipos de antibióticos. Mas isso muito provocado pela demanda.
Aqui no Manuel Carol, se normalmente a gente atendia 20 crianças, a gente chegou a atender 100 em um dia. Então, teve a gente está vivendo, né, esse período, vamos chamar assim, de um surto de doenças respiratórias em crianças. Agora essa frente fria chegando aí, né? Aí fica esse destempero, né? Sobe a temperatura por uma semana, daqui a pouco cai. Aí quem tem rinite, sinusite, sofre. Justamente era o gancho que eu ia pegar. Né? Então vai lá. Hoje sobre a previsão do tempo, né? De 15 a 32, amplitude térmica que chamam, né? Essa amplitude térmica, para quem tem rinite, e coloco aqui nesse bolo, é uma coisa, é um momento sinistro, né? Você vive com coriza, nariz congestionado, e aí vem a questão da Covid, porque você entra, já vira caso suspeito, porque é uma doença respiratória, e com isso nós estamos vivendo, devido ao aumento da testagem, também um aumento do número de casos. Isso no país inteiro, nós estamos retratando esse aumento do número de casos de Covid, e aqui na nossa região não é diferente. Campos, o Rodrigo Carneiro esteve com a gente há 2 semanas, né, Nogueira? Na minha última semana, né? E o Rodrigo falava que aumentou potencialmente o número de testes positivos, embora o número de casos graves continue muito baixo, ou chegava a estar zerado a questão, na época, estava zerada a questão de internação em leitos clínicos. Qual é o panorama hoje em São Francisco, Sebastião? Voltou a crescer o número de casos também, assim como está acontecendo em Campos e no país inteiro? Então, isso é um fenômeno mundial, né, que chegou ao Brasil, e ele está muito explicado por conta da variante BA.2. É uma variante da Ômicron, né, e com um poder de transmissão muito maior do que a Ômicron e a sua variante. Na verdade, é uma subvariante, a BA.1. No Reino Unido, 95% dos casos confirmados por Covid estavam associados a essa variante. Aqui em São Francisco, a gente atende no Hospital Manuel Carol, no centro de triagem, uma média de 45 pacientes com síndrome respiratória, né, com quadro de síndrome respiratória. Desses, cerca de 12, 15, ou seja, 40% testam positivos. Mas dentro daquele contexto, sem agravamento, sem evolução para internação, mas é um dado concreto o aumento e assim, inclusive essa subvariante ela já circula no município, porque a própria Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Estado já mandou resultados positivos, 3 pacientes infectados por essa variante. E o detalhe, essa variante, além de ser muito mais transmissível, os estudos apontam que ela um elevado índice de falso negativo. Pessoas que testam negativo, mas, na verdade, elas estão com vírus. Ou seja, ela escapa da detecção dos testes, inclusive do PCR. Então, é justamente sobre essa questão de testagem que eu queria falar. Como funciona a testagem no município? Vocês têm pontos fixos, as pessoas precisam agendar, é só com encaminhamento médico? Como que está? Porque aqui em Campos, por exemplo, tem um agendamento pela internet e a demanda é alta. A gente vê que normalmente abre a testagem e logo acaba esse número de vagas. Como que está a testagem em São Francisco, sobretudo nesse momento? A testagem ela foi colocada nas 11 unidades de estratégia de saúde da família, além do Hospital Manuel Carol. O que ocorreu nos últimos meses é uma baixa procura da população por esses testes. Inclusive, tivemos que recolher boa parte desses testes para colocar na farmácia central, né, até para controle de validade. Né? Mas o São Francisco hoje tem estoque para ele se preparar. Porque quando a gente começou a flexibilizar algumas medidas, paralelamente a isso, você tem que aumentar o monitoramento, porque você não pode ser surpreendido. Então, foi uma contrapartida para flexibilizar algumas coisas, inclusive a utilização de máscara, a manutenção dessa testagem. Mas a procura é muito baixa. Mas, de forma objetiva, a população que está com sintomas respiratórios e quer ser testada, ela pode procurar
qualquer um dos 11 polos estratégicos de saúde da família, que vai ser disponibilizado o teste rápido para ela, chamado teste antígeno. Sebastião, e em relação, você falou aí agora sobre essa questão da flexibilização do uso de máscaras, né? O município de São Francisco foi o último aqui da região a flexibilizar o uso de máscara em locais fechados. Hoje, com esse avanço aí da pandemia, há de se discutir novamente mais restrições ou ainda é cedo para se pensar nisso? Na verdade, é uma oportunidade para falar uma coisa muito importante, que assim, São Francisco ele tratou, sobretudo a situação do comércio, de uma forma um pouco diferente dos demais municípios. São Francisco ele não foi na onda dos outros. São Francisco ele olhou a sua realidade e, a partir da sua realidade, ele conversou com as autoridades e propôs um grande pacto entre comércio, entre Câmara de Vereadores, entre o próprio Executivo, para um pacto de combate à pandemia, né? Então, a gente, se vocês nos ajudarem, né, na prevenção, a gente vai conseguir ter um olhar um pouco mais flexível para essas questões. Isso deu resultado. Se você comparar o número de óbitos, por exemplo, aqui não é nenhuma crítica, é um dado comparativo, que são franciscanos, e aí não importa se morreu em São Francisco ou se morreu em outro município, ou São João da Barra, por exemplo, você vai perceber que o número é bem menor. Então, uma coisa que deu resultado. Novamente, a questão da máscara volta ao diálogo. Muito mais importante do que a máscara é garantir que a população seja vacinada. Entendeu? Então, a máscara tem a sua importância, tem o seu papel importante, tanto é que no último decreto da prefeita, a prefeita deixou facultativo, né, aos estabelecimentos comerciais, instituições religiosas, continuar utilizando máscara. A obrigatoriedade aqui está só nos estabelecimentos de saúde pública, mas nós teremos uma reunião essa semana para discutir essa obrigatoriedade nas escolas, entendeu? A princípio nas escolas. Agora, o foco do poder público é muito mais na conscientização a respeito da vacina do que propriamente da máscara. Porque, como a gente está falando aqui dessa variante, que é uma subvariante da Ômicron, quando a Ômicron chegou, a OMS ela disse que só estaria protegido quem tivesse tomado a terceira dose, ou a dose de reforço. Então, a preocupação é sempre nessa questão. Esse vírus está mutando. Felizmente, essa subvariante não está se mostrando tão letal. Mas daqui a pouco aparece uma outra variante e que a população não esteja tão protegida. Então, o foco é o trabalho intensivo de conscientização em relação à vacina. A questão da máscara tem seu papel, a gente vai discutir isso, sobretudo, na rede escolar, mas, a princípio, não há nenhum tipo de direcionamento para obrigatoriedade. Sobre essa questão da máscara, acho que Arnaldo já também, por óbvio, ia abordar esse assunto aí. Campos teve 4 escolas recentemente fechadas, o senhor naturalmente deve conhecer o assunto, por conta de caso de surto de Covid entre os profissionais, né, da educação. No começo houve um dilema aqui em Campos, onde o secretário de saúde anunciou nesse programa, né, Arnaldo? O doutor Paulo Irano queria exigir a vacina da Covid no cartão de vacinação dos alunos, mas levantou-se de novo aquela questão de obrigatoriedade de vacinar as crianças, né? E depois, então, o secretário de Educação não confirmou aqui a possibilidade de exigir isso e, por fim, né, ficou aquele dilema, vai, não vai, não foi. O cartão de vacinação, que é exigido pela rede municipal, como também São Francisco deve exigir, né, não foi incluído ali a obrigatoriedade, né, do aluno apresentar a vacina contra a Covid. E isso é sempre uma polêmica muito grande, né? Porque tem aqueles que acreditam que a vacina vai, né, tomou a vacina, mas não dá a vacina ao filho. Sinceramente, não sei que tipo de amor é esse, não vou entrar nessa questão. Mas São Francisco se portou de que forma com relação a essa vacinação das crianças? Eu já vi aqui o link lá do Alexandre, ontem começou também a vacinação acima dos 50 anos, conforme determinado pelo Ministério da Saúde, o PNI, né?
inclusive já tomei a minha, né, a 4ª dose, chamada assim. Como é que ficou São Francisco no que diz respeito à vacinação infantil? Na verdade, da mesma forma que a gente se posicionou em relação ao comércio, diálogo. A gente entende que toda vez que a gente parte para a cisão, para a opinião, eu tenho a minha opinião, aquela opinião, por mais que a opinião a outra opinião seja esdrúxula, ou seja, desprovida de qualquer embasamento técnico, há de se ter um respeito pelo ser humano, e é aquela velha coisa que a gente aprende para a criança: você quer ter razão ou ser feliz? Então, a gente quer ser feliz. Ser feliz é conscientizar que aos pais e às crianças que a vacina é importante, entendeu? Mas primeiro sempre no diálogo, na conversa. Então, no município de São Francisco não houve essa obrigatoriedade de passaporte vacinal, essa questão toda. A gente preferiu até estender um pouco a retomada das aulas para que os adultos estivessem protegidos, né? E aí sim, os profissionais que atuam na rede pública, eles têm a obrigatoriedade de tomar a vacina, né? E do que propriamente impor isso aos pais do aluno, que a gente entendeu que ia criar um tipo de cisão, um tipo de discussão inócua, que só ia atrapalhar e postergar. E os índices de vacinação nas crianças no município de São Francisco estão bastante satisfatórios. E eu atribuo muito a essa questão do diálogo, de não querer ter razão, tentar atingir um objetivo sem fazer muita questão de ter razão. Ou melhor, de explicitar a sua razão. Eu não faço... Veja bem, vamos fazer... Há um ano atrás, a gente tinha uma média móvel, chegou a ter aqui 30 óbitos em São Francisco. Hoje, desde 22 de fevereiro desse ano, não se morre ninguém com Covid em São Francisco Tabapuã. Nenhum são franciscano. Nesse intervalo, o que houve? Caiu um meteoro? Jesus Cristo voltou? Não, a vacina. Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, entendeu? Não tem... nesse intervalo, o que aconteceu foi a vacina. A explicação que se tem é a vacina. Então, não tem muito o que discutir em relação a isso, né? Com certeza, com certeza. Agora, só pegando um gancho nessa questão da vacina, a gente está falando sobre a questão de obrigatoriedade de vacina para criança. Diferentemente do que muita gente pensa, né, nem sempre para ser secretário de saúde não precisa ser médico, como exemplo aqui, o doutor Sebastião, que é advogado. E, como advogado, você também conhece o Estatuto da Criança e Adolescente. Ali no ECA, é obrigatório vacinar a criança, né? É obrigatório vacinar a criança. Mas a grande questão, e aí o advogado está falando, deixa eu te passar... A gente não falou de centro cirúrgico, falou de planejamento familiar. Olha o absurdo que tem na legislação do planejamento familiar. Se uma mulher hoje, de 25 anos, com 8 filhos, quiser fazer a laqueadura, ou seja, ela não quer ter mais filhos, a lei exige que ela tenha a autorização do esposo. Tem cabimento, no ano de 2022, um tipo de situação dessa? Voltando para a vacina, a grande questão é que a maioria das leis, elas que deveriam ser normas claras, né? Você está com dúvida, vai lá e olha a lei. Ela abarca diversas interpretações. A gente pega um determinado assunto e você vê até no próprio Supremo Tribunal diferentes entendimentos. Aí você tem assim, 9 pessoas entendendo de uma forma e uma entendendo de outra forma. Aquela pessoa que está afim de criar tumulto, aquela pessoa que não está afim de se vacinar, ela vai se agarrar naquele entendimento, entendeu? E ninguém consegue convencê-la a respeito do contrário, né? Então, assim, a gente entendeu que não era necessário judicializar, obrigar, mas pode ser que se chegue a um momento, a prefeita, em conjunto com a procuradoria, e aí, assim, com o apoio do Ministério Público, aqui destacando o apoio que a gente recebe da doutora Maristela Murat, né, da Promotoria de Justiça, da terceira Promotoria de Justiça Tutela Coletiva, se em determinado momento a gente entender pela judicialização, pela obrigatoriedade, a gente não vai ter dúvida em assim fazer. Mas nesse momento a gente entende que o diálogo é mais eficaz. Tem casos aqui... A doutora Maristela, e foi quem levantou isso aqui, inclusive, sobre essa questão. A vacina não é obrigatória, mas o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que, se a vacina é disponibilizada pelo Plano Nacional de Imunização, ela passa a ser obrigatória para a criança.
Foi a doutora Maristela quem falou isso aqui. Pois não, Nogueira? Obrigado, Arnaldo. E é aquele negócio, se a vacina foi disponibilizada pelo PNI, claro, evidentemente que aí foi aprovada por todo o sistema de vigilância sanitária, né? Então, se foi, passa a ser obrigado. Mas tem caso, o doutor Sebastião, o Arnaldo é da educação, eu tenho gente na educação, minha esposa é da educação, tem casos em que o pai ou a mãe são separados, então o pai quer a vacina, a mãe não quer, ou a mãe quer, o pai não quer. O negócio começa complicado aí dentro de casa. Você imagina sair em defesa de um ou de outro numa situação dessa? É importante, Arnaldo, se você me perguntar a minha opinião enquanto secretário, enquanto advogado, eu concordo. Acho que tem que ser prioritário. Há bens jurídicos a serem tutelados ali, é a vida do próximo. Entendeu? Então, se eu tenho... ali, a segurança da população, ela tem que ser preservada. O ponto que eu coloco é se essas medidas de caráter obrigatório, tinha um professor meu que falava essa diferença de eficácia e eficiência. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer bem feito e produzir resultados. Se essa obrigatoriedade, ela produz resultados ou ela só cria cisões. Agora, deixando claro que, minha opinião, como pai, meus filhos são vacinados, né? Como secretário de saúde, como eu estou vacinado, a minha orientação é sempre pela vacina, mas em termos de estratégia, o país vive um momento de muita polarização. Talvez, em determinados momentos, eu prefiro a cor branca, mas só porque você falou que gosta do branco, eu já vou falar que eu quero o preto, só para criar aquela cisão. E acaba esse tipo de desconhecimento, ele acaba se disseminando e prejudicando um todo. Então, assim, a opção pelo diálogo, pelo convencimento, nos parece um mecanismo mais eficaz do que a imposição. Eu só queria... desculpa, Arnaldo, só queria pedir a gentileza ao senhor, doutor Sebastião, que o senhor falou agora recente, em resposta à pergunta do Arnaldo, ao questionamento dele, sobre o ECA e essa coisa, você falou que em dado momento o município pode adotar o sistema de passaporte vacinal para as crianças na educação? Não tenha dúvida. Se isso se mostrar uma medida efetiva, independente de nós, se vier uma determinação do Ministério da Saúde, ou se a gente entender que é bom diferenciar aqui determinação de recomendação. Se houver uma determinação do Ministério da Saúde, se a gente entender que o quadro epidemiológico do município exige essa medida, a gente vai atuar, não tenha dúvida quanto a isso. Até porque o próprio Ministério Público pode provocar isso, né, Sebastião? É uma coisa, um conselho tutelar pode levar isso ao Ministério Público. É uma demanda, é uma questão que tem várias formas de ser resolvida e de ser interpretada, como você mesmo colocou. O cartão vacinal ele é obrigatório no ato da matrícula, mas até mesmo nesse assunto do cartão vacinal ser obrigatório no ato da matrícula, conversando com outros secretários, Sebastião, a gente vê, e vendo no panorama nacional, que o PNI acabou ficando um pouco prejudicado durante esse período de pandemia. Né? A gente focou tanto na vacinação contra a Covid, na esperança de uma vacina contra a Covid e a aplicação dessa vacina, que as outras doenças, algumas até começaram a ressurgir. Como que está a questão dessa imunização geral em São Francisco? Campos teve recentemente um dia D aí de vacinação contra a influenza e contra o sarampo, para todos os públicos que se encontram aí nesse momento. São Francisco também está fazendo esses mutirões, tem vacina para tudo. Como que está a vacinação para sarampo aí? É uma preocupação de vocês? Então, teve o dia D, a gente está participando desses mutirões, mas, mais uma vez, a gente entende que o trabalho mais eficaz é essa buscativa. Lá na comunidade, lá no Polo Estratégia de Saúde e Família, aí volto mais uma vez a destacar a importância do carro. A gente ia até esses locais, conferir o cartão de vacinação dessas crianças. Na semana passada, nós fizemos um mutirão volante na comunidade quilombola Deserto Feliz, né? Então, fomos até lá, médico, vacina, levamos toda a estrutura de saúde para aquela comunidade, isso já é uma rotina, né? Então, a gente está fazendo isso, os mutirões, né? Os chamados dia D, mas também trabalhando muito firme nesse trabalho de busca ativa
nos programas estratégicos, nos polos estratégicos de saúde da família. Agora, não resta dúvida que as outras doenças foram deixadas um pouco de lado por conta da Covid, né? E a gente começa, até brinca, né? Que as pessoas voltaram a adoecer, né? De outras doenças, né? Isso a gente consegue identificar claramente no perfil do paciente hoje que é internado no Hospital Manuel Carola, que é atendido nas nossas unidades de saúde, né? Doutor, são 8h23, o senhor tem agenda agora pela manhã, então a gente já tem que fechar aqui. Eu só quero registrar aqui um embate que está na nossa página no Face, que eu não sei se você viu, Arnaldo, da Rita de Cássia, que levantou aqui o seguinte: os médicos do Estratégia da Família não vão às casas. E teve aí, acho que é a Poliana que está, né, respondendo aqui os questionamentos dela. Da Rita de Cássia Ferreira. A Amanda respondendo também. Amanda também, né, Arnaldo? Isso. E ela diz aqui, Pois não, Arnaldo? Não, tô falando que eu tô olhando aqui agora. Tá. Precisamos de um Conselho Municipal de Saúde atuante e tal. E ela vem aqui e fala, olha, então a questão dos médicos, vão ou não? Porque a resposta dada aqui na internet, na página do Face da rádio, foi de que os enfermeiros vão acompanhando os médicos, né? E tem uma outra cobrança dela, que é a questão do mamógrafo, o que o senhor já falou e pode confirmar aqui isso pra gente ao vivo, até em atenção aos nossos ouvintes que nos acompanham, nossos seguidores aqui do Face. Por favor, doutor. É importante até mandar um abraço para a Rita. A Rita é uma figura bastante conhecida do município. Durante muito tempo, ela atuou no Conselho Municipal de Saúde, justamente na gestão anterior, naquela época que o mamógrafo que era utilizado no Hospital Manuel Carola dava choque na mama das pacientes e não atendia os requisitos da vigilância sanitária, por isso tivemos que desativá-lo, mas respondendo a ela sobre o mamógrafo, deve ser publicada a licitação ainda hoje, para um prazo de 30, 40 dias, a gente conseguir estar instalando o mamógrafo. A Rita também, só para contextualizar, né, ela ficou, como conselheira, ela tinha uma atuação muito efetiva. Infelizmente, ela não pôde identificar, naquela época da gestão dela, uma quantidade superior a 2 milhões de medicamentos vencidos no banheiro do Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, a gente lamenta esse olhar um pouco seletivo da Rita. Em relação aos médicos, ir ou não à residência, a aquisição e disponibilização desses veículos já é uma resposta para ela. Entendeu? Eles não vão na intensidade que gostaríamos, porque a gente não pode obrigar os médicos a utilizar os seus veículos para se deslocar, fazer grandes deslocamentos. Mas a gente espera que com esses veículos, e cada polo vai ter seus veículos exclusivamente para esse tipo de finalidade, a gente consiga ter um atendimento um pouco mais satisfatório. Entendeu? Sebastião, só para a gente fechar aqui rapidamente, você falou aí na resposta anterior que as outras doenças voltaram a surgir. E há uma preocupação muito grande aqui no norte, sobretudo no norte do Oeste Fluminense, com relação ao aumento do número de casos de dengue. Qual é o panorama de dengue aí em São Francisco? Vocês estão em alerta? Têm acompanhado a evolução de casos? Teve um aumento do número de casos, na verdade? Então, o último Lira não apresentou um resultado de alerta, mas nós estamos revendo o nosso plano de contingência e aqui no centro do município tem a estrutura para centro de hidratação, caso necessário, e houve um aumento na disponibilização de agentes de endemias. A gente mais que dobrou a nossa equipe para que pudesse estar atuando também. E um detalhe importante, diferente de outros municípios, esses agentes de endemias, eles foram ligados aos agentes comunitários de saúde. Então, eles foram integrados a essa equipe para que, junto com o trabalho dos agentes comunitários, vá um agente de endemias também. Perfeito. Meu caro Sebastião Campista, queremos, né, agradecer ao senhor pela entrevista, por participar conosco aqui do Folha no Ar, desejar toda a sorte e sempre
que tiver demanda aí, manda pra gente e naturalmente a gente vai estar sempre perturbando o senhor aí para trazer essas informações importantes e evidentemente, né, atender também aqui as cobranças, as críticas da população. Seja bem-vindo sempre a esse Folha no Ar, tenha um bom dia, sucesso para o senhor, obrigado aí. Eu que agradeço, pedir desculpas aí, às vezes, em relação a alguma resposta mais vista. A gente, Cláudio, e a gente não tem problema com crítica nenhum. O meu telefone, ele fica ligado, eu atendo pacientes, todo usuário, tento me colocar, facilitar, né, que é o meu papel, né, tá ajudando nessa gestão. Mas tem uma frase que eu costumo repetir muito, assim: desconfie de crítico construtivo de gente que nunca construiu nada. Tem um pessoal que está suando muito a camisa para fazer as coisas acontecerem aqui em São Francisco. Sobretudo, essa equipe do Estratégia de Saúde e Família, o pessoal do hospital. A saúde de São Francisco está muito longe daquilo que a gente imagina que seja ideal. Mas ela avançou muito, muito, muito. Isso foi a custo de muito trabalho, muito suor. E é sempre desagradável quando as pessoas tentam relativizar isso. Não com críticas concretas, como no caso do mamógrafo aí, é uma crítica concreta. A gente tem uma fila de espera hoje superior a 100 mulheres. O Ministério da Saúde determina que haja a mamografia de rastreio para mulheres acima de 60 anos, obrigatória. Então, o município passou da hora de ter um mamógrafo. A prefeita teve um câncer, entendeu? E isso é uma crítica construtiva que a gente tem que aceitar e a gente tem que resolver rápido. E a gente vai resolver. Agora, eu não vou colocar um mamógrafo que não apresente um resultado claro, para que a pessoa saia com um diagnóstico entendendo que não tem nada na mama, 2 anos depois ela aparece um caroço na mama, entendeu? Então a gente vai fazer as coisas sérias, com responsabilidade, dentro das possibilidades do município e principalmente sustentável. Não adianta a gente fazer uma coisa, abrir, fazer uma festa, criamos um programa. 2 meses depois a gente tem que fechar porque não tem dinheiro para custear. Então esse é o nosso pensamento. E eu tenho certeza que a grande maioria da população de São Francisco está alinhada e satisfeito com esse tipo de entendimento. Muito obrigado, meu. Perfeito. Arnaldo? Agradecer mais uma vez ao doutor Sebastião, dessa vez sem problema nenhum, conseguimos concluir a entrevista e que em breve a gente marca uma já no estúdio, se Deus quiser. Vocês estão devendo uma visita aqui ao hospital. Pegar uma carona com o Arnaldo aí que a gente vai bem. Vamos sim, com certeza. Obrigado pelo convite, doutor. Grande abraço. Com Deus. Mais uma vez aí um bom dia para o senhor. E a você que nos acompanha aí tanto pelo streaming quanto pela rádio, fique ligado. A gente vai fazer uma pausa aqui bem rápida, meu caro Arnaldo, e a gente volta para comentar. Se não bastasse aqui toda a movimentação, né, de polêmica na Câmara de Campos, agora tem também judicialização, se não me falha aqui a informação, na Câmara de São João da Barra. Parece que estão querendo derrubar lá a eleição para presidente daquela casa. O Arnaldo vem com as informações, além de outras também, como a pesquisa que saiu aí do Instituto Paraná, também os servidores do município de Campos em greve. Tem muita coisa para a gente comentar, para a gente falar sobre Campos e sobre a nossa região ao vivo aqui na Folha FM. No próximo bloco você continue ligado para ficar bem informado. A Prefeitura de Campos resolveu, de fato, finalmente, graças a Deus, retomar as obras aqui da área central. Quase 2 meses depois, o asfalto está sendo recolocado aqui em parte da Tenente Coronel Cardoso. É uma orientação para os motoristas, se puder evitar, né, principalmente ali depois do mercado municipal, até próximo aqui ao batalhão da Polícia Militar, aqui da Carlos Lacerda, né? Mas antes também já está fazendo. Então, fique atento aí. 8h31, nós vamos ao intervalo rápido, voltamos em instantes. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e agora com Plínio Bacelar vacina para você se cuidar bem. E Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Estil